Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de fazer um balanço e atualizar os números da pandemia nas cidades da região. Luciano Veiga tem as informações. Bom dia. Bom dia, Thiago Sori. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Cidade FM, atualizando as informações a partir de agora. A cidade de Itu ultrapassou ontem a marca de 1.400 casos de Covid-19. Pois é, Thiago, foram confirmados mais 50 novos casos ontem, o total desses casos positivos passando de 1.370 para 1.420, sendo que 1.221 pessoas já se curaram da doença. O número de óbitos em Itu permanece em 52. A cidade ainda tem 89 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, sendo 9 em internação clínica e 15 na UTI. A taxa de ocupação de leitos clínicos em Itu é de 50% no Hospital Municipal e 20% no Hospital de Campanha. A ocupação dos leitos de UTI chega a 75% no Hospital Municipal e 50% no Hospital de Campanha. Thiago. E Salto registra mais de 700 infectados por coronavírus. Total chegando a 723 casos em Salto, sendo que 624 pessoas já se curaram da doença, 19 casos seguem internados, sendo 6 em UTI e 52 casos em isolamento domiciliar. Salto registra 28 óbitos até o momento. 166 casos são considerados suspeitos, aguardam resultados de exames. Destes, 101 casos suspeitos estão em isolamento domiciliar, 11 em internação, sendo 3 em UTI. A taxa de ocupação de leitos no Hospital Municipal de Salto, 52% para internação clínica e 83% na UTI. E mais 3 pessoas morreram por Covid-19 em Sorocaba e a quantidade de infectados também aumentou. Pois é, o número de mortes com essas 3 chega ao total de 235. Casos confirmados com a doença, passando de 10.062 para 10.148 em Sorocaba. Foram mais 86 novos casos confirmados ontem. Do total, 106 estão internados, sendo 51 em UTI. Total de pessoas em recuperação, aquelas que estão em isolamento domiciliar, chega a 680. Já os casos de pessoas que se curaram da doença, segundo a Secretaria de Saúde de Sorocaba, 9.124. 971 pessoas estão com suspeita de contaminação, aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 88 estão internados em hospitais da cidade, sendo 40 em UTI. Sorocaba ainda tem 7 óbitos em investigação, Thiago. E subiu o número de casos de coronavírus em Porto Feliz. São quantos agora? Pois é, a Prefeitura de Porto Feliz confirmou ontem 27 novos casos de Covid. Com isso, a cidade tem agora 672 resultados positivos. O número de recuperados subiu de 602 para 614. Do total de confirmados, há ainda 54 pessoas em isolamento domiciliar. 3 estão em internação clínica e 1 na UTI. O número de casos suspeitos subiu de 170 para 186 pessoas que estão aguardando resultados de exames. Destes, 185 estão em tratamento domiciliar e em 1 em internação clínica. O município de Porto Feliz segue com 10 mortes causadas pela Covid-19. Em Cabreúva, o número de mortes também não para de crescer, né? Pois é, a cidade registrou mais uma morte por Covid-19, com isso chega ao total de 34 óbitos desde o início da pandemia. São 192 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames e o total de confirmados em Cabreúva chega a 722. E no Brasil, no estado de São Paulo, tem os números atualizados? Pois é, Thiago, pela primeira vez desde o início da pandemia, o governo de São Paulo não divulgou boletim diário de novas mortes e casos por coronavírus a tempo do fechamento do balanço nacional feito pelo Ministério da Saúde. Os dados costumam ser divulgados durante a coletiva de imprensa ali no meio da tarde, no início da tarde, né, por volta de 12:30, 1h da tarde, e no site da Fundação do SEAD e ao longo do dia. No entanto, a equipe de saúde do governo do estado relatou dificuldade para a extração dos dados no sistema de notificação do Ministério da Saúde. Depois, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota afirmando que, na verdade, o problema de extração de dados ocorreu no CIVEP Gripe, que contabiliza casos graves, e não no ESUS, que contabiliza os casos leves da doença. Com isso, a gente traz o balanço
do país. O Brasil alcançou ontem a marca de 88.539 mortes, 2.483.191 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, as secretarias estaduais de saúde registraram 921 novos óbitos, 40.816 novas pessoas infectadas. Do total, 1.721.560 pessoas já se curaram da doença. E agora uma boa notícia que pode representar esperança para a humanidade, que mais uma vacina para a Covid-19 entrou na última fase de testes e o Brasil deve ser incluído nesse programa aí. Pois é, uma das que estão em fase bem avançada, né? A empresa alemã BioNTech e a farmacêutica americana Pfizer anunciaram que vão começar a terceira fase de testes em milhares de voluntários da sua principal candidata à vacina para a Covid-19. Esse estudo deve incluir cerca de 120 locais por todo o mundo, inclusive o Brasil, e poderia envolver até 30 mil participantes. Regiões muito afetadas pela Covid devem participar desse novo exame, né, desse novo teste. Em solo brasileiro, os testes devem ocorrer em São Paulo e em Salvador. Se o estudo for bem sucedido, as empresas poderão submeter a vacina à aprovação regulatória já no mês de outubro, encaminhando uma possível produção de até 100 milhões de doses até o final deste ano, Thiago. Informação e prestação de serviço para você aqui na Cidade FM. Mais uma vez, obrigado pela participação. Amanhã tem mais. Amanhã estamos de volta a partir das 9 da manhã, Thiago. Uma boa sequência de trabalho para você. Até lá. Cidade FM, no combate ao coronavírus.